Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Me chamo Anderson Tolentino, sou professor da Sala dos Jovens. E na aula de hoje a gente vai estudar a lição de número 2, de 12 de abril de 2020, que tem por título O Chamado de um Líder, tá bom? Textuário da nossa aula. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Síntese da nossa aula. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Texto bíblico. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 1 ao 10. Então aqui o texto que a gente acabou de ler relata a morte de Moisés, os seus últimos dias, né? Ou os seus últimos atos. E a Bíblia conta que ele subiu ao Monte Nebo, né? Já na terra de Moabe, próximo já de Canaã, de Jericó, e a Bíblia conta que ele chegou a ver a terra prometida. Deus lá atrás, no livro de Deuteronômio, né, já havia alertado a Moisés, já tinha dito a ele que ele morreria, que ele não entraria na terra prometida. E aqui está se cumprindo a palavra do Senhor, né? Então Moisés ele conduziu o povo da saída do Egito até praticamente a porta da terra prometida, né? Faltando poucos quilômetros para adentrar nessa terra, e não chega a adentrar nela, né? Ele morre, a Bíblia diz que ele chega a vislumbrar toda a paisagem da terra de Canaã, então ele chegou a ver essa terra, ele vislumbrou aquela paisagem, e a Bíblia diz que ele morre ali mesmo na terra de Moabe, que até hoje ninguém sabe o seu paradeiro, tá? E é nesse momento, né, da morte de Moisés, que Deus levanta um novo líder, né, entre o povo judeu, que se chama Josué. Então Josué foi o homem que Deus levantou dentro do povo de Israel para guiar o povo na terra prometida, né, conquistar a terra prometida, digamos assim. Então, a partir da morte de Moisés, se inicia uma nova etapa, né, dessa caminhada. A gente pode dividir a caminhada, a peregrinação do povo de Israel em duas etapas, né? Sob o comando de Moisés, né, que a gente pode ver pelas Escrituras Sagradas, que Moisés guiou o povo da saída do Egito até a terra de Canaã, até a entrada da terra. Ele não chegou a entrar, né, mas chegou próximo, tá bom? E a partir dali se inicia uma nova etapa, um novo ciclo, sobre um novo comandante, digamos assim, sobre um novo líder, né, a quem Deus escolhe, e esse líder se chama Josué, que é o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então Moisés ele morre com 120 anos, não entra na terra prometida, mas chega a vislumbrar essa terra, e ali, naquele momento, Deus levanta Josué para guiar o seu povo, tá bom? Contexto da chamada de Josué. Então vamos analisar o contexto dessa chamada, o que estava acontecendo, o que já tinha acontecido com o povo de Deus. Então, eles ficaram 430 anos como escravos no Egito, né? Você já conhece essa história, e peregrinaram no deserto rumo à terra de Canaã, a terra prometida, por 40 anos, tá bom? A distância do Egito até o Israel, até a terra prometida, gira em torno de 430, 460 quilômetros. Então, se a gente analisar friamente,
a gente vê que não é uma distância tão grande assim, né? Você não faz sentido você demorar 40 anos para percorrer 430 quilômetros. Mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, Deus queria passar algo para aquele povo, né? E a gente vai ver que nesse momento dessa caminhada, nesses 40 anos, Deus estava preparando um novo líder, Deus estava forjando um novo líder que era Josué, tá bom? Então Israel passou 40 anos peregrinando no deserto, caminhando rumo à terra prometida, tá certo? Sobre o domínio de Moisés, sobre a liderança de Moisés, tá certo? Travessia do Rio Jordão, praticamente o último obstáculo, a última barreira natural, a última barreira física, digamos assim. Todos vocês conhecem a história do povo de Deus, a saída do Egito. A gente sabe que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus enviou coluna de fogo, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, Deus enviou o maná. Então, assim, o povo de Deus, eles tiveram vários entraves, várias adversidades durante esses 40 anos, mas Deus sempre esteve com eles, sempre esteve presente, sempre esteve guiando, orientando o povo, tá certo? Então, a travessia do Rio Jordão marca praticamente a entrada do povo na Terra Prometida. E essa travessia já acontece sob a liderança de Josué, e não mais sob a liderança de Moisés, que acabara de falecer lá na terra de Moabe, como a gente acabou de ver. Então, a morte de Moisés, né, com a morte de Moisés, surge um novo líder, que é Josué, e fim de algumas benesses do Senhor. Por que fim de algumas benesses? Como eu acabei de falar, Deus sempre ajudou o povo de Israel, Deus sempre esteve presente com aquele povo, né, guiando, orientando, não deixando faltar nada. E dentre essas benesses, benesses significa presente, dádiva, doação, coisas boas que são recebidas. Então, dentre essas benesses que Deus concedeu ao povo dele, estava o quê? O maná, estava a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, e isso desapareceu, deixou de existir a partir do momento que o povo de Deus adentrou na terra de Canaã. Então, ou seja, essas benesses que Deus tinha concedido, agora não está concedendo mais. Então, eles vão ter que produzir, vão ter que plantar, vão ter que colher, tá certo? Então, desapareceu. Deus deixou de conceder alguns benefícios, digamos assim, ao povo, a partir do momento que eles adentraram na terra prometida, né, sob a liderança de Josué. Então, a gente vê algumas particularidades com relação ao povo de Deus sob a liderança de Josué, que marca a diferença, né, marca essa nova etapa que se inicia com a liderança de Josué, tá certo? Então, com relação ao contexto histórico, eu queria passar isso para vocês, para que a gente possa se situar na história, compreender melhor essa chamada de Josué e compreender melhor o que está acontecendo com o povo de Deus neste momento em que Moisés morre, tá certo? Moisés morreu com 120 anos e passou 40 anos caminhando com o povo no deserto, tá certo? Bom, continuando aqui sobre o contexto da chamada de Josué, aqui a gente vê uma imagem, né, a imagem da coluna de fogo que a Bíblia tanto fala lá, né, no livro de Êxodo, e vocês conhecem também essa história, né? Então Deus enviava a coluna de fogo durante a noite. Para que era essa coluna de fogo? A coluna de fogo tinha vários objetivos, né? Tinha vários significados, mas dentre elas a gente pode elencar. A coluna de fogo servia para clarear o caminho, né? Guiar o povo durante a noite, servia para proteger contra o frio, tá certo? Porque no deserto, ao contrário do que muitos pensam, o deserto faz muito frio, faz muito calor durante o dia, né? A temperatura chega a 40 graus, 42, 43 graus, mas durante a noite é muito frio. E a coluna de fogo servia justamente para aquecer o povo, né? Para que eles pudessem continuar caminhando ali. Às vezes que eles caminhavam de dia e de noite, tá certo? E a coluna de fogo tinha esse objetivo, né? Iluminar o caminho, fornecer calor, né? Combater o frio, tá certo? Olha o que é que diz lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Então, caminhava de forma ininterrupta. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então, era algo constante. Todo dia aparecia a nuvem e aparecia durante a noite a coluna de fogo. Isso também simbolizava a presença de Deus, Deus mostrando para aquele povo que estava presente, que aquele povo estava sob os seus cuidados, né? Que estava cuidando daquele povo, estava protegendo, guiando, tá certo?
Outra passagem que se encontra em Êxodo, capítulo 16, que fala sobre o maná, né, o pão que descia dos céus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então tinha também a questão do maná, né? Não faltava alimento. Deus enviava o maná, enviava a coluna de fogo, a nuvem, tá certo? E o maná, apesar de ser considerado um pão, né? A Bíblia diz que era o pão que descia dos céus, mas não era um pão propriamente dito. O maná era um grãozinho e também as pessoas colhiam esse maná durante todos os dias e tinham que preparar, tá? Não era uma comida que já vinha pronta, as pessoas não comiam o grão propriamente dito, tá? Então Deus enviava o grão, o maná era um grão, mas tinha que ter toda a preparação, né? Converter ele em alimento, tá certo? Tinha que cozinhar, tal. E, se eu não me engano, acho que faziam bolos, pães com esse maná, alguma coisa desse tipo. Mas eles não comiam in natura, eles não se alimentavam diretamente desse maná. Tinha que preparar, tá certo? Mas, assim, mostrando a fidelidade de Deus para com o seu povo, enviando comida, aquecendo do frio, protegendo do sol durante o dia com a nuvem. A nuvem tinha esse objetivo também de proteger do sol, fazer sombra, né, para o povo. Então, mostrando a fidelidade de Deus para com o seu povo, tá certo? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, se vocês estiverem assistindo com o notebook, fica melhor porque a imagem fica mais ampliada, tá bom? Mas acredito que pelo celular dá para ver também, dá para ter uma boa noção aqui do mapa. Vamos lá, então eu estou apresentando para vocês aqui o mapa que mostra o Egito e mostra também a terra de Canaã, uma parte do Oriente Médio. E aqui a gente consegue ver o percurso do povo de Deus, né? Desde a saída do Egito até chegar na terra de Canaã, tá certo? Então a gente vê aqui, ó, a partida deles, né, do Egito. O Egito fica localizado no norte da África e praticamente o que separa o Egito do Oriente Médio é o Mar Vermelho, né? Tem uma parte terrestre, mas boa parte da divisa, o Mar Vermelho é quem faz essa separação entre o continente africano e do Oriente Médio. Então a gente vê aqui o ponto de partida, né, de onde o povo de Deus saiu lá do Egito, em que eles ficaram 430 anos como cativos, né, como prisioneiros, escravos. Então eles partiram aí do Egito, percorreram todo esse percurso aí com a linha marrom. Eu acho que está bem visível para vocês. E passaram 40 anos fazendo esse percurso. Um percurso que, segundo alguns historiadores, gira em torno aí de 430, 450 quilômetros. Então não é uma distância tão grande. É uma distância relativamente pequena. Não faz sentido você passar 40 anos para percorrer 430 quilômetros. Mas, como eu disse antes, Deus tem um propósito. Deus queria ensinar algo para aquele povo, né? Ele estava formando o caráter daquele povo, qualificando, preparando líderes. Foi o que aconteceu com Josué. Então, tudo tem um propósito. Nada que Deus faz é por acaso. Tudo tem um objetivo, tem um propósito, tá certo? Então, eles percorreram esse caminho, passaram por Mara, por Eli, por Monte Sinai, chegaram lá até o Monte Nebo, onde Moisés morreu, né, que já fica de frente para Jericó, de frente ali para o Rio Jordão, tá certo? E Jericó, né, Jericó a primeira cidade que eles conquistaram, né? O Estado de Israel, ou seja, a terra de Canaã, não se resume apenas a Jericó. Como eu disse na aula passada, Jericó era uma das cidades que existia na terra de Canaã. Um dos vilarejos, existiam outros vilarejos, outras comunidades, e Jericó praticamente foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus. A partir do momento que eles atravessam o Rio Jordão, né, que já está ali bem próximo de Jericó, a primeira cidade que eles conquistam, que eles dominam, é Jericó. E aí tem aquele relato bíblico que eles cercaram o muro, né, tocando buzinas, e carregando a arca, e cercando os muros de Jericó, e no 7º dia as muralhas de Jericó caíram. Acredito que todos vocês conhecem essa história. Então, Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus, tá bom? A gente não pode confundir Jericó com Canaã. Canaã não é somente Jericó. Jericó era uma das cidades que ficava dentro do país, digamos assim, do país Canaã, né? Da região de Canaã, tá certo? Então, aqui a gente vê a partida, o percurso deles, e a gente vê a chegada. A gente consegue observar aqui pelo mapa que eles não foram em linha reta. Poderia muito bem partir aqui em linha reta, com certeza economizaria distância, economizaria tempo,
mas, como eu disse, Deus tem o seu propósito. Então, eles deram uma volta enorme, peregrinando no deserto, e passaram 40 anos fazendo isso, né? Peregrinando, caminhando, e nesse tempo também levantaram o tabernáculo, né? E o tabernáculo ele era desmontável, tal, e conduzindo a arca também, a arca da aliança, né? Então chegaram a Jericó, ao término desses 40 anos, né? Então passaram 40 anos para percorrer aproximadamente 430 quilômetros, tá bom, meus irmãos? Bom, aqui é uma imagem que eu peguei na internet, mas inclusive ontem eu assisti um programa de TV e mostrou essa mesma imagem praticamente. Essa imagem aqui é a imagem que Moisés viu lá no Monte Nebo, né? Ao subir no Monte Nebo para ver a terra de Canaã, praticamente ele vislumbrou essa paisagem aqui. Foi essa visão que ele teve, né? A gente pode ver lá no vale a terra de Canaã, tá certo? Então praticamente foi essa visão que Moisés teve antes de morrer, ao subir no Monte Nebo, né? Como a gente acabou de ler lá em Deuteronômio. Nos momentos finais da vida de Moisés, ele sobe no Monte Nebo e vislumbra toda a paisagem da terra de Canaã. Então ele chegou a ver, ele só não entrou na terra de Canaã. Então essa imagem aqui é uma imagem que foi tirada do Monte Nebo, que está lá até hoje, e é um ponto turístico, né, do povo cristão, é um ponto turístico muito visitado em Israel, e foi o lugar onde Moisés praticamente morreu, encerrou sua vida, e é a imagem que ele viu, né? Então, se a gente pudesse voltar ao tempo, foi essa imagem, essa paisagem que Moisés viu ao subir no Monte Nebo, né, e praticamente encerrar sua jornada ali, certo? E aqui marca algo bem interessante, né? Como eu já disse antes, marca uma nova etapa, o início de uma nova etapa, né, do povo de Deus. Um novo ciclo se inicia ali. Com a morte de Moisés, Deus levanta Josué como líder, né? E aí a gente tem outra etapa se iniciando. O projeto é o mesmo. O plano de Deus para com Israel é o mesmo, que é chegar na Terra Prometida, conquistar a terra, não somente chegar, mas conquistar, colonizar, ocupar essa terra. E aqui se inicia uma nova etapa que possui características diferentes, possui um novo líder, um novo comportamento, outras adversidades. A gente viu e falou um pouco antes, no início da aula, que as adversidades encontradas pelo povo de Deus sob a liderança de Moisés eram outras praticamente. Tudo bem, teve que fugir de Faraó, a perseguição, mas praticamente as adversidades eram naturais, era a fome, era a sede, era o sol, era o frio, era a travessia de mar, de obstáculos, né, de barreiras naturais. Agora não, essa nova etapa, praticamente a única barreira natural, o único obstáculo natural a ser ultrapassado foi o Rio Jordão, né, que Deus operou um milagre, que o pessoal passou a pés enxutos. Mas essa nova etapa que se inicia a partir da morte de Moisés, ela é marcada por quê? Pela conquista do território, pela conquista das cidades, ocupação, colonização da terra de Canaã. Então agora as adversidades não são mais naturais, da natureza, e sim guerras, são conquista de territórios, domínio de cidades. Então o adversário passa a ser outro. Mas uma coisa é certa, Deus sempre esteve presente, Deus sempre ajudou o povo, Deus nunca abandonou. Então seja uma adversidade natural, relacionadas à natureza, fenômenos da natureza, ou seja, adversidades humanas, né, físicas, digamos assim, Deus sempre está presente, Deus sempre ajudando o seu povo, né? Então, se inicia uma nova etapa, o propósito é o mesmo, que é conquistar, levar o povo a morar na terra de Canaã, como Deus havia prometido a Abraão, a Jacó, a Isaac, né? E Deus disse que vela da sua palavra para cumpri-la. Então, o objetivo é o mesmo. Só que para conquistar, para alcançar esse objetivo, digamos assim, foi dividido em duas etapas. Uma primeira etapa com algumas características peculiares e agora se inicia uma segunda etapa com suas características também bastante peculiares e sob uma nova liderança, que é a liderança de Josué, um homem de Deus que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá certo? Então, pois bem, com relação à trajetória do povo de Deus, como eu disse antes, né, teve dois líderes, Moisés e Josué, tá certo? Então, o que foi que aconteceu com o povo de Deus sobre a liderança de Moisés, né? Qual foi basicamente o objetivo de Moisés? Tirar o povo do Egito, da escravidão de 430 anos e conduzi-los até a Terra Prometida. Até a Terra Prometida, mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Tudo bem, mas ele chegou na porta, praticamente lá, né? Ele estava a poucos quilômetros da Terra Prometida. Então ele conduziu o povo praticamente até a entrada da Terra Prometida. Então o ciclo de Moisés
da liderança de Moisés, a gente pode resumir em quê? Em tirar o povo da escravidão, né? Deus escolhe Moisés para conduzir esse povo, tirar esse povo da escravidão lá do Egito e conduzi-los até a Terra Prometida, até a entrada da Terra Prometida. Pronto. O ciclo de Moisés se encerrou aí. E aí se inicia uma nova etapa, como a gente falou antes, que essa segunda etapa já é marcada pela liderança de Josué. E o que foi que aconteceu nessa nova etapa, nesse novo ciclo, né? Josué, junto com o povo de Deus, teve que ocupar a Terra Prometida. Então, o principal obstáculo agora, o principal desafio era o quê? Era dominar a terra. Porque é o que acontece? A terra de Canaã não era uma terra desabitada. Não era uma terra que estava ali sem ninguém morando, sem ninguém produzindo. Tinha moradores, tinha cidades edificadas, né? Tinha várias cidades. Tinha muitas pessoas morando ali, pessoas de outras etnias, com outros costumes, servindo a outros deuses, tá certo? E o principal desafio agora era o quê? Era derrotar o inimigo, ou seja, dominar essas cidades, conquistar o território, colonizar essa terra, tá certo? E depois de toda colonizada, que o povo de Deus conquistou as cidades, né? Eles conquistaram essas cidades, o que é que acontece? Houve a divisão da terra, toda a terra de Canaã foi dividida entre as 12 tribos. Então, ou seja, sob o domínio de Josué, sob a liderança de Josué, o que foi que aconteceu? Dominar a terra, houve domínio da terra de Canaã, a conquista das cidades, né, a derrota dos inimigos e a divisão da terra de Canaã entre as tribos. E sob o domínio de Moisés, a retirada do povo do Egito, travessia do Mar Vermelho, a caminhada por 40 anos no deserto ali, e praticamente deixou o povo na porta da Terra Prometida. Então a gente tem 2 ciclos, né? Então esse objetivo de conduzir o povo até a Terra de Canaã foi dividida em duas etapas, digamos assim, em 2 ciclos. Um ciclo sob a liderança de Moisés e o outro ciclo sob a liderança de Josué. Cada uma com suas peculiaridades, né? Com seus objetivos, mas ambas com o mesmo propósito, né? De colocar o povo na terra de Canaã, como Deus havia prometido, tá certo? Bem, quem era Josué? Isso eu já falei na aula passada, mas não custa nada a gente fazer uma pequena revisão sobre a vida de Josué. Primeiramente, Josué era comandante militar na batalha contra os amalequitas, né? Está lá em Êxodo capítulo 17, aquela batalha em que Moisés levantava os braços e o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés abaixava os braços, o povo de Deus começava a perder, né? Então, Josué era comandante militar. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que quando Israel saiu do Egito, Josué tinha na faixa de 40 anos. Então, eles acreditam que Josué foi treinado pelo exército egípcio. Então, ele já tinha essa noção de guerra, né, essas noções de batalha, que ele aprendeu lá no Egito, tá certo? Então, ele não era tão jovem assim. Era um jovem senhor, mas não era tão jovem. Tinha na faixa de 40 anos. Então, se a gente pegar 40 anos quando ele saiu do Egito e passaram 40 anos peregrinando no deserto, então, quando chegaram na terra de Canaã, Josué tinha na faixa aí de 80 anos de idade, aproximadamente, segundo alguns historiadores, tá certo? Então, outra passagem bíblica que fala de Josué, ele estava com Moisés quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei, tá certo? Era um jovem envolvido na obra de Deus. Eu falei jovem, mas ele tinha aproximadamente 40 anos, o que não deixa de ser jovem, né? Mas o fato era que ele era envolvido na obra de Deus. Josué estava sempre ao lado do seu líder. Quem era o líder de Josué? Moisés. Então, as passagens marcantes da Bíblia sempre vai citar Josué ao lado do seu líder, né, obedecendo, auxiliando o líder Moisés, tá certo? Então, mostra a obediência de Josué para com seu líder, para com Deus, né? Era um homem temente a Deus. Então, o comandante militar estava sempre do lado de Moisés ali, auxiliando, né, presente ali nas conquistas, nas dificuldades, digamos assim. Então, ele atravessou o Mar Vermelho, ele viu Deus enviar maná. Então, todos os fatos marcantes que aconteceram na caminhada rumo à terra de Canaã, Josué presenciou. Ele estava presente em todas elas, tá certo? Então, Josué também foi um espião junto com Caleb. Então, quando Moisés enviou os primeiros espiões lá para a terra de Canaã, Josué estava entre eles. Então, Josué já tinha visitado a terra. Então, talvez isso tenha facilitou o domínio de Israel sobre a terra de Canaã, porque Josué já tinha visitado essa terra, já tinha conhecido os inimigos, digamos assim, né, de forma antecipada. Ele já conhecia o terreno que estava pisando, né, as cidades, né, quais eram as dificuldades. Então ele já tinha essa noção, porque ele já tinha sido espião, tá certo?
Lá atrás, antes do povo entrar na terra de Canaã, Josué já tinha visitado essa terra como espião, junto com Caleb, tá certo? E, por fim, ele foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Está lá em Números 27. Características do chamado de Josué, tá certo? Primeiramente, Deus chama ele para liderar a todo o povo, não fazendo acepção de pessoas. Deus diz que ele iria colocar todo o povo na terra de Canaã. Então, ele seria líder de todos, né? Ele iria liderar a todos, não haveria ou não houve acepção de pessoas, tá certo? O objetivo, né, Deus levanta Josué para dar continuidade ao projeto de Deus. O que Moisés fez não se apagou, né? Ele, na verdade, Josué, ele deu continuidade ao que Moisés havia feito. E existem diversas passagens na Bíblia, principalmente com relação à chamada de Josué, quando Deus levanta Josué para liderar o povo, ele sempre faz questão de mencionar Moisés, né? Olha, o que eu prometi a Moisés, eu também estou prometendo a você agora. Assim, eu estive com Moisés, eu também vou estar com vocês. Então, mostrando que era uma continuidade. Josué não apagou o que Moisés fez, né? A gente não pode apagar a importância, o que foi feito, o que ocorreu ali com o povo de Deus sob a liderança de Moisés. Então, na verdade, Josué estava dando continuidade a esse projeto, que era chegar à terra de Canaã. Viver, pregar e meditar nas Escrituras. Então, quando Deus chama Josué, ele também exorta, ele dá a palavra de ânimo, ele diz que vai estar presente, que vai ajudar, mas ele exorta Josué também a meditar na palavra, a seguir a lei. Ele fala, não desvie da minha palavra, não desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, digamos assim, Deus também dá um puxão de orelha ali em Josué, digamos assim, reconhecer seu chamado, diz, não sou eu que estou te mandando, Josué, não é? Tipo, também exortando ali, acorda, eu estou contigo, recebe o chamado que eu tenho para te dar, tá certo? E dá o seu melhor. Ele também chama Josué a dar o seu melhor. Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. A palavra esforçar é dar o melhor, guerrear, batalhar, lutar, né? E então, assim, na chamada de Josué, a gente vê várias... a gente pode elencar algumas características dessa chamada. Deus promete, Deus faz promessas, né? Deus exorta, Deus dá a palavra de ânimo, Deus faz promessa, né? Mas tudo isso compõe essa chamada que Josué teve, tá certo? Chamado para ser líder de todos. Olha o que é que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, mostrando que ele iria liderar todo o povo de Israel, toda aquela nação. Dar continuidade ao projeto de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, ou seja, será seu, como disse a Moisés. Então, mostrando que a promessa que Deus havia feito a Moisés, ele estava reafirmando para com Josué, mostrando para Josué que o que está acontecendo na vida dele é uma continuidade da promessa, né? Ou seja, ele iria continuar aquilo que Moisés havia iniciado lá atrás, tá certo? Viver, pregar e meditar nas Escrituras. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, Deus exortando a Josué a meditar na palavra, a obedecer à lei, a seguir essa lei, a não desviar dessa palavra, né? Ele chega a dizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, tá certo? Reconhecer o chamado, né? Deus exorta Josué a reconhecer o chamado, reconhecer o plano que Deus tinha para a vida dele e para o povo de Israel, né? Ele começa dizendo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas ele começa dizendo, não sou eu que estou te mandando, Josué. Tipo assim, não fuja de mim, assuma as suas responsabilidades. Eu estou te levantando agora para você liderar esse povo. Não te espante, não te assuste, porque você é a pessoa escolhida, né? Ou seja, fazendo com que Josué reconheça o chamado que Deus tinha para a vida dele. Né? Josué é um homem de Deus, um homem obediente. A gente acabou de ler algumas passagens que falavam sobre Josué. E
Está mais do que provado que ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem obediente ao seu líder. Mas mesmo assim, Deus ele faz questão de frisar isso, né? De reafirmar o compromisso que ele tinha com Josué e com o seu povo. Né? Ele diz, não te mandei eu, não sou eu que estou te mandando, Josué. Não fuja de mim, ergue a cabeça e assuma essa responsabilidade, tá certo? Entre linhas, é essa a mensagem que Deus está passando aqui para Josué. E dá o seu melhor, né? Deus chama a Josué, Deus exorta a Josué a dar o seu melhor, né? Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Então esforça-te, Josué. Não vai ser fácil, eu estou contigo, eu tenho promessas para contigo, para com o povo, mas não vai ser algo fácil. Você vai ter que batalhar, você vai ter que guerrear, você vai ter que conquistar o território. E eu estarei contigo, mas vai ser duro. As batalhas vão vir. Então esforça-te, né? Não era uma coisinha que já estava na mão ali e só era receber. Não. Deus tinha promessa? Tinha. Mas o povo de Israel, e principalmente o seu líder, tinha que guerrear, tinha que se esforçar, tinha que obedecer a palavra, tinha que ser fiel a Deus. Tá certo? E as promessas de Deus para Josué. Então ele exorta, ele dá a palavra de ânimo, mas também Deus faz promessas para Josué, ou seja, faz promessa para todo o seu povo. Né? Então faz promessa de prosperidade, de derrotar os seus inimigos, né? De estar sempre presente. Né? Olha o que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 3 ao 5, do 3 ao 5. Né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será seu, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso tempo, será o vosso limite. Ninguém se susterá diante de ti, ninguém vai te derrotar. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então veja que promessa bonita, né? Ele diz, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será seu. E Deus já começa a delimitar a terra de Canaã, né? Fala desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, o poente do sol será o vosso limite. Então Deus já começa a passar para Moisés quais são os limites da terra de Canaã, fazendo promessa que estaria com ele. Assim como eu estive com Moisés, como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Então Deus mostrava para Josué as dificuldades que ele iria enfrentar, as adversidades que apareceriam, mas estava reafirmando com Josué o compromisso que ele tinha firmado com Moisés, que tinha firmado com Abraão, né, mostrando ao Josué, eu vou estar contigo. Vai vir adversidades, vão aparecer adversidades, lutas vão aparecer, você vai ter que guerrear, você vai ter que se esforçar, porque a coisa não vai ser fácil, mas eu te prometo uma coisa, eu vou estar contigo. E assim também acontece nas nossas vidas, né? Nós enfrentamos dificuldades, guerreamos todos os dias pelo pão de cada dia, Deus está sempre conosco, né? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo, né? Porque Ele venceu o mundo, né? Então, vai aparecer aflições. Então, assim como apareceu aflições na vida de Israel, lutas, né, teve que guerrear. Era uma promessa de Deus? Era. Deus não tinha prometido? E por que não apareceu, a terra não já estava lá pronta? Né? Não estava. Então, assim, apesar de ser uma promessa de Deus, o povo teve que conquistar aquela terra. Teve que guerrear, teve que caminhar 40 anos no deserto. Não foi fácil. Mas Deus esteve sempre presente. Deus não falhou um dia sequer com aquele povo. E também assim com as nossas vidas. Deus não falha. Ele tem o seu tempo, né? O Kairos, o tempo de Deus. E chegou o tempo de Deus na vida do povo hebreu, né? Do povo judeu, que foi a conquista da terra de Canaã. Poderia ter acontecido antes? Poderia. Né? Como eu disse, não faz sentido percorrer 430 quilômetros em 40 anos. Tá? Mas Deus tinha os seus propósitos. Deus tem o seu tempo. E a gente tem que aceitar, entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E o tempo de Deus havia chegado para aquele povo. Eles já estavam prestes a conquistar a terra de Canaã. E Deus passa aqui praticamente as últimas instruções para Josué, né? O que ele iria enfrentar, as adversidades que iriam aparecer, mas mostrando, reafirmando para aquele povo que ele estaria sempre presente. Assim como ele foi com Moisés, ele seria também com Josué. Tá certo? Bom, gente, então eu queria encerrar nossa aula com essa frase, né? No deserto, Deus prepara líderes. Então, é no deserto que Deus prepara líderes. Os 40 anos que o povo de Deus peregrinou no deserto, Deus estava forjando ali
preparando, moldando Josué, né? Preparando um novo líder. Josué estava sendo treinado, estava sendo capacitado no deserto. E é nos desertos que Deus nos prova, e nos prova para sermos aprovados, tá certo? Por mais dificuldade que a gente venha enfrentar, adversidades que venham aparecer em nossas vidas, Deus está conosco, Deus está presente, Deus está forjando o nosso caráter, a nossa personalidade, está provando a nossa fidelidade para com Ele, tá certo? Então, no deserto, Deus prepara líderes, né? Assim como foi com Josué, que preparou Josué durante esses 40 anos, para quando chegar lá na terra de Moab, levantar Josué, pronto, Josué, agora é com você. Eu te preparei esses 40 anos para você agora, nesse momento, assumir a liderança desse povo, né? Então, no deserto, Deus prepara líderes, levanta jovens, homens, mulheres, né, para pregar a sua palavra, pregar o evangelho, levanta missionários, tá certo? Então, que a gente venha aprender essa lição, venha guardar o ensinamento da chamada de Josué. Foi no deserto que Deus preparou Josué, e quando chegou no tempo certo, no tempo de Deus, Deus levanta Josué para liderar aquele povo. Mas ele já vinha sendo preparado esses 40 anos, tá certo? Então, meus irmãos, que a gente venha guardar essa frase, guardar esses ensinamentos, fazer uma reflexão sobre a chamada, a vida de Josué, e nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco mais sobre a conquista de Canaã, tá certo? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado por ter me aguentado até aqui. Fiquem na paz do Senhor.